Salve Maria Imaculada, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos estar fazendo essa live aqui. Eu fiz de manhã, não consegui, a live travou. Quero ver se agora não trava mais. Salmo 74, eu faço questão de compartilhar essa palavra com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Estou com a Bíblia aqui, a Ave Maria. Amo essa Bíblia. Vamos estar rezando agora o Salmo, onde a palavra de Deus nos narra sobre a proximidade do juízo divino. Salmo 74. Eles não estão ardendo mais, estão bem melhor. Acho que consigo ler melhor. Compartilha, ative o sininho aqui, tá bom? Ajuda a crescer esse apostolado Cenáculo Mariano oficial. Não demora muito porque já começou a querer travar. Aliás, tá querendo travar já a conexão. Eu acho que é o problema do celular, gente, porque a internet aqui não é ruim. Salmo 74. Nós vos louvamos, Senhor. Nós vos louvamos. Glorificamos o vosso nome e anunciamos as vossas maravilhas. No tempo que fixei, julgarei o justo e o juízo. Vacila embora a terra com todos os seus habitantes. Fui eu que deu a firmeza às suas colunas. Digo aos arrogantes, não sejais insolentes aos ímpios. Não levantais a vossa fronte. Não ergais contra o Altíssimo a vossa cabeça. Deixai de falar a Deus com tanta insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, e nem das montanhas que vem a salvação. Mas Deus é o juiz. A ele abate, a outro ele exalta. E na mão do Senhor uma taça de vinho espumante, aromático. Dela dá de beber e até as fezes hão de esgotá-la. Hão de sorvê-la os ímpios todos da terra. Eu, porém, exaltarei para sempre, só odiarei a Deus de Jacó. Eu darei todas as potências dos ímpios, enquanto o poder dos justos será exaltado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus ele exalta os... Deus está exaltando os justos. Deus é o juiz, Deus é o justo, Deus é o juiz. E ele exalta todos os justos. Os justos, quem são os justos? Os justos são aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que obedecem aos seus mandamentos, aqueles que prestam culto a Deus, aqueles que amam a Deus. Esses são os justos. Deus é o juiz. Ele há de julgar os vivos e os mortos. Nós rezamos assim no creio, né? Quando nós professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, Deus é o juiz. As pessoas pensam que elas vivendo uma vida de pecado vai encontrar a salvação e que Deus salvará elas. Mentira. Mentira, porque Deus ele fala aqui que só os justos vão receber o poder. E quanto o poder dos justos será exaltado, eu acabarei todas as potências dos ímpios. Ou seja,
Os ímpios são aquelas pessoas que não amam a Deus, são pessoas que não fazem a vontade de Deus. Eu, porém, exaltarei para sempre, salmodiarei a Deus de Jacó. Abatarei todas as potências dos ímpios, enquanto o poder dos justos será exaltado. Os justos serão exaltados diante do trono de Deus, diante do juízo de Deus. São justos, não são os ímpios. Então, não é assim, todos vão morrer e vai para o céu. Não. Deus dá livre-arbítrio para todos nós escolher entre amar a Deus ou amar as coisas do mundo, viver no mundo. E as pessoas vivem até mesmo dentro da igreja católica. Muitas vezes as pessoas não creem no inferno. Elas não creem nessas coisas. Já sai já está em pecado grave não acreditar nas existências. Porque é uma verdade de fé da Bíblia, da palavra de Deus, a existência do inferno é uma fé católica. O inferno existe, o diabo existe. O céu e o purgatório existe, tudo bíblico, tudo que a igreja fala, né? E muita gente não acredita mesmo, vai para a igreja, vai comungar, tudo. E acha que pode fazer tudo porque Deus é amor, né? Esse é o demônio, ele tem ganhado muitas almas assim, muitos padres, muitos leigos, dizendo que eu posso fazer o que eu quero, porque Deus é amor, Deus não vai me mandar no inferno. Deus não vai te mandar para o inferno mesmo, que você vai, se você morrer em pecado mortal. Porque aqueles que morrem em pecado mortal também se igualam aos ímpios. Os ímpios são aqueles que não creem em Deus. Aqueles que vivem no mundo naturalmente. Tudo é fácil, tudo é normal, tudo faz parte, a vida é assim. Meu corpo é assim, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. E assim é um ímpio que vive, porque a igreja, Deus é amor, Deus não precisa de Deus, para mim ter Deus no coração não precisa de estar na igreja. Não é assim? A ideologia do mundo é assim. Às vezes dentro da sua casa as pessoas falam isso, não é? Amigos, lá no trabalho. As pessoas falam, não precisa de igreja. Eu não preciso de igreja. Se Deus achasse que nós não fôssemos precisar de igreja, por que ele fundou a igreja então? Se todo mundo vai para o céu, por que Jesus ele veio ao mundo? Deus amou tanto o mundo que enviou seu filho para morrer naquela cruz. Seria para quê então? Em vão? Em vão, né? Seria, né? Aliás, se for melhor dizendo. Porque se todo mundo que morrer vai para o céu. E você vê aqui que a proximidade do juízo divino, diz o Salmo. E o Senhor fala que abatarei todas as potências dos ímpios, enquanto o poder do justo será exaltado. Os justos exaltados diante do Senhor. Eles podem passar por perrengue aqui, os justos passam por perseguição, humilhações, porque não faz a vontade do mundo, mas de Deus. E as pessoas aqui dão risada por você viver castidade, dão risada por você ir na igreja, dão risada por você usar um crucifixo, andar com um terço na mão, zombam de Deus, zombam de nós, católicos, zombam da Eucaristia. Quantas pessoas falam blasfêmia contra a Eucaristia, querem um pedaço de pão, até mesmo para os irmãos evangélicos que não creem. É isso. Só que os justos, eles creem na Eucaristia, eles comungam, eles adoram o Deus vivo, eles rezam o rosário, se consagram a Nossa Senhora. Lê a palavra de Deus. Eles acreditam, os justos, católico, apostólico, romano, aquele que é verdadeiramente católico, ele crê na salvação, ele crê no purgatório, na existência do inferno, ele crê na confissão, ele crê no que Jesus está verdadeiramente na Eucaristia, que o sacerdote tem as mãos ungidas, que os bispos e os padres são os sucessores apostólicos dos discípulos do Senhor, que o Papa Leão XIV está no lugar de Pedro hoje, que é sucessor de Pedro, e vieram um monte de papas antes dele, e virão depois também, depois dele, porque quem deu a chave foi Jesus, o Papa. O primeiro Papa, o Pedro. E os poderes do inferno não vão prevalecer contra ela. E Deus é o juiz, Deus é justo.
Diante, ao apagar as luzes dessa terra, o nosso corpo, a alma sair do nosso corpo quando nós morrermos, virá esse juízo para nós. E vamos prestar conta de tudo. E a gente vê as pessoas, os ímpios tirando sarro, as pessoas perseguindo a gente, até mesmo dentro da igreja católica. As pessoas riem, tiram sarro. Esses são os ímpios. Blasfemam contra Nossa Senhora, contra Deus. Vive de qualquer jeito. Eu sou católico, mas vivo de qualquer jeito. Não, você não é católico, você é ímpio. Você está fazendo a vontade dos ímpios, a vontade do mundo. Sexo fora do casamento, orgia, adultério, masturbação, pornografia, fofoca, roubo, mentiras, roupas indecentes, roupas que sensualizam, levam as pessoas ao pecado. Esse é o papel dos ímpios. Os justos andam e vivem a modéstia de dentro para fora. Não testemunham, são perseguidos. Só que Deus vai exaltar esses justos. Deus vai exaltar com o teu poder. Assim como muitos santos foram exaltados no céu. Foram coroados no céu por Deus. Em primeiro lugar, a Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, coroada, a Rainha do céu, dos anjos, dos pecadores. Santíssima Virgem Maria, Rainha dos padres, Rainha dos pecadores, Rainha nossa. A primeira a ser coroada. Digna, santa, pura. Devemos imitar a Santíssima Virgem. Imitar a São José e todos os santos e santas de Deus. Lembremos que terá um juízo final. Exaltemos e louvemos ao Senhor, como diz o Salmo. Nós vos louvamos, Senhor, e nós vos louvamos. Glorificamos o vosso nome e anunciamos as vossas maravilhas. Devemos anunciar a palavra de Deus, as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. A partir do momento que Ele deixou e permitiu conhecer a Ele, isso é um milagre. Quantas pessoas, coração fechado, quantas pessoas que estão longe de Deus, e você conseguiu essa graça de conhecer, a doutrina da Igreja Católica. Isso é uma graça muito grande. Isso é a manifestação da justiça divina. A glória de Deus. Deus nos chama a ser justos, a viver a justiça dele, participar da justiça. Humildade, sem arrogância, caridade, mas com castidade, com santidade. Não adianta nada eu fazer caridade sem santidade. Como Júlio Lancelotti, né? Um vídeo dele aí que falou que foi Constantino que fundou a Igreja Católica, depois quis retratar e fez um retratamento muito bom feito. E tá aí os inimigos, esses são os ímpios. Infelizmente, esses são os ímpios. E o que está dentro da igreja, o joio e o trigo, né? Devemos rezar pela conversão deles. Mas antes que procuramos entrar na justiça e ser justos, devemos adorar e amar a Jesus. Adorar o Deus verdadeiro, servir a Ele, estar na presença dEle, fazer algo para ganhar almas para Ele. Imitamos a Santíssima Virgem Maria e vigiemos a nossa vida, pois virá o juízo final para nós. Estamos preparados para esse grande dia. Treme o céu e a terra, né? Diante desse dia do juízo. A justiça divina, dizia Padre Pio, é muito severa. Que ele temia a justiça divina. Imagina aquele santo Padre Pio, São Pio. Temia a justiça de Deus. Deus é justo. Aí a gente vai ser julgado conforme as nossas condutas aqui na terra. Se a gente viver a vida dos ímpios, o Senhor vai fazer, como diz a palavra de Deus, vai abater, vai perecer os ímpios. Ao contrário, o poder dos justos será exaltado por Deus, pelo poder divino. Os justos serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Ou seja, o Senhor ama muito a humildade.
É um dos benefícios para a salvação das almas, é aquela alma ter humildade. Quantas pessoas que trabalham em paróquia, que só quer microfone na boca, quer trabalhar no retiro, quer pôr a mão nas pessoas, rezar, orar, quer pregar, mas não lava o banheiro, não trabalha na cozinha. Se escalar um dia para lavar o banheiro, não vai, porque só quer pregar. Essas pessoas são pessoas que buscam só as próprias glórias. Até tem estudo, são intelectuais, mas pregam para a vanglória delas. Não pregam para glorificar a Deus. Não exercem o ministério para exaltar a Deus. E aqui esse salmo ele fala dos arrogantes. Né? Ele fala dos arrogantes. Digo aos arrogantes, versículo 5 do Salmo 74. Digo aos arrogantes, não sejais insolentes aos ímpios. Não levantei vossa fronte, não ergais contra o Santíssimo, ao Altíssimo, a vossa cabeça e deixai de falar a Deus com tanta insolência. Quantas ignorância dentro da igreja, né? Quantas pessoas arrogantes, porque trabalham do lado do padre. Eu tenho 50 anos de paróquia. Você pode ter 100 anos de paróquia, se você não se converteu, meu filho, não adianta nada. Nem a quantidade de tempo que você está dentro da igreja que vai te levar para o céu, é a sua conduta. Ao contrário, vai pesar muito mais. Fala, mas Senhor, eu servi o Senhor no altar, eu tive todas as missas, trabalhei para o Senhor na igreja. Afastai de mim, não conheço. Você serviu na igreja, mas você era arrogante, você era orgulhoso, metido, não tinha humildade, não fazia as coisas para mim, a glória, mas para a sua glória. E aí? O dia do juízo, tudo será cobrado na nossa vida. Não só os ímpios do mundo, as pessoas do mundo terão suas próprias condenação por não amar a Deus, se morrer em pecado. Se um dia escutou a palavra de Deus, mudança de vida, foi um convite de Deus, não aceitou, e se morrerem, não aceitando Jesus, não tem salvação. E para nós que está dentro da igreja também. Não é porque está dentro da igreja, que levanta cedo para rezar para o rosário. O próprio Frei Gilson tem uma pregação sobre isso. Que não adianta você estar dentro da igreja, rezar, acordar de madrugada, fazer Jesus, mas você se acha que os outros estão condenados e você está salvo. Tenhamos cuidado. Arrogância, orgulho não provém de Deus, mas sim de Satanás. O orgulho, a arrogância e a mentira é do inferno, não é de Deus. Você pode enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Nós não nos enganamos a Deus. As pessoas falam assim, mas você só frequenta a missa. Meu diretor espiritual voltou a trabalhar, né? Não sei se ele está confessando, mas ele voltou a celebrar a missa. Eu tenho, e ele sempre me apoiou nisso, no apostolado, cenáculo mariano oficial. Né? Eu faço isso com consagração, depois que eu me consagrei, que eu resolvi fazer. O canal está com 500 pessoas ainda. E é uma batalha espiritual muito grande. Mas não posso desistir. E isso quer dizer também que se eu fazendo apostolado eu vou para o céu. O que vai me levar para o céu é minha conduta, o meu testemunho de vida. Os meus testemunhos de vida, as minhas condutas, o meu comportamento como cristão. Se falhar, confessa. Se cair, confessa. Por isso que existe confissão. Cair é para os santos. Os santos lutavam contra o pecado. Os santos confessavam. Que sabia que esse juízo ia chegar um dia para eles, como vai chegar para nós. Então, não se preocupa se você cair. Vai atrás do sacerdote e confessa. Agora, se preocupa se tudo vai bem. Se o mundo não vos persegue, se ninguém te persegue, aí você deve se preocupar. Se você não sente a tentação, se preocupa.
aí você deve se preocupar. Porque aqueles que agradam o mundo não agradam a Deus. E aqueles que agradam a Deus jamais vão agradar ao mundo. Amém? Imitemos a Santíssima Virgem Maria, que ela nos ajuda a nos preparar para esse grande dia da nossa vida. O dia mais importante da nossa existência. O dia do juízo. Ali vai ser decisão. Se vamos merecer o céu